Nós que estamos aqui teremos um almoço e teremos antes do almoço batismo, ok? Mas eles, como tem que deslocar ainda muitos quilômetros para chegar em casa, eles não vão participar conosco do almoço. Então, vocês vão ver, assim que terminar, eles vão sair para estar retornando para o Espírito Santo. Amém? Jesus é o Senhor. Dois, amém. Jesus é o Senhor. Bom dia, Jesus é o Senhor. Para aqueles que não estavam aqui ontem, a gente vai continuar o encargo. Infelizmente, quem não deu para vir ontem, perdeu um pouco a questão de Deuteronômio capítulo 1. Depois eu encorajo vocês a lerem em casa. Deuteronômio quer dizer repetição. A palavra Deuteronômio quer dizer repetição ou refalar, ou falar outra vez. Então ali onde Moisés, ele repete, acrescentando algumas coisas concernente ao livro de Números e também o livro de Êxodo. Mostra desde a saída do povo do Egito até a entrada na boa terra de Canaã. E ali nós vimos então Moisés falando de uma maneira bem firme com o povo, apesar que o povo tinha visto muitas e muitas coisas miraculosas que até hoje nunca se repetiu, ainda assim o povo não acreditava na palavra do Senhor e era um povo não só desobediente, mas um povo rebelde. Nós sabemos que a rebeldia, ela é um princípio, é o cartão postal de Satanás. Uma pessoa rebelde é uma pessoa maligna, é uma pessoa que está possuída pelo espírito maligno de Satanás, dos anjos caídos, e não será bem-vinda no reino de Deus, pelo contrário, arderá no fogo eterno o ranger de dentes. Estou me referindo a um incrédulo rebelde. Agora, um crente rebelde, ele sofrerá 1000 anos no fogo e ranger de dentes, conforme a palavra de Deus no livro de Apocalipse e também no livro de Mateus. Então, a rebeldia, ela tem que ser tratada no nosso coração imediatamente. Só que, como toda doença, geralmente se há um diagnóstico antes. Como quase toda doença, há ali um indício de que alguma coisa não está certa com o nosso corpo. Então a rebeldia, ela não nasce da noite para o dia. A rebeldia, ela inicia com uma insatisfação. Você fica insatisfeito, e ali você já não começa a falar muito amém, você começa, vou repetir o que eu disse ontem, você começa a sentar mais atrás, repito, não é a questão física, porque, como eu disse, alguém tem que sentar lá atrás, porque se vão enchendo as cadeiras, tem que sentar atrás. Então não é uma questão física. Você pode estar na frente, mas está lá atrás. O coração não está na reunião. Então é nesse sentido, ok? Então a insatisfação, ela nasce no seu coração, repetindo, você não consegue falar muito amém, você já começa ali, perder o brio, perder a alegria, perder a motivação, perder ali a vontade de estar com os irmãos. Só que vai chegar um momento que você não fica só na insatisfação. Aí você progride de uma maneira negativa, progride para a murmuração. Aí eu não aguento ficar só para mim, a insatisfação é para você. Aí eu não aguento, aí eu tenho que procurar alguém para mim falar. Aí já é agora uma murmuração. Antes era mais fácil de tratar, porque é você e Deus. Ninguém sabe o que está no seu coração. Se a luz brilhar, você cai de joelhos, fisicamente ou não, mas você se derrama diante do Senhor, pede perdão, ora e morreu o assunto.
como diz aí, bola para frente, vamos tocar a vida. Mas se você não trata, aí vem o segundo estágio, que é a murmuração. Aí eu procuro um irmão, procuro uma irmã, e talvez você até marque um jantar na sua casa, né? A pessoa vai lá, o irmãozinho, fala, que bom, vou jantar na casa do irmão ou da irmã, mas você já preparou o ambiente para murmurar. Aí você começa a falar contra a palavra, começa a falar contra os irmãos, começa a falar contra o ministério, e ainda você não trata. Agora vai se tornar rebelião, você vai levantar uma bandeira publicamente que eu sou contra a palavra, vai para a rede social, e aí já arrasta um monte de gente, como ali a questão de Corá, Datã e Abirão, 250 pessoas. Então, irmãos, nessa manhã partimos o pão, oramos, nos consagramos, somos pecadores, não tem nenhum perfeito aqui, nós somos fracos, nós carecemos de oração, nós carecemos de misericórdia, carecemos de apacentamento. Quando vocês quiserem passar um versículo para mim, vai ser bem-vindo, entendeu? Nós temos aí um grupo de transmissão aqui na Zona da Mata e os vales. Aí você fala, irmão, está bloqueado. Tá não, é só você saber mexer. Aperta na mensagenzinha ali quando eu mandar, 3 pontinhos lá em cima à direita, responder em particular. Olha que maravilha, te ensinei, viu? Aí você manda uma mensagem e chega para mim. Olha que alegria, eu estou lá na África, lá algumas intempéries, aí eu mando uma foto ou um vídeo, e você vai lá, força irmão, seja um Josué e um Caleb, olha, eu vou dar até uns pulos lá na frente. Mas não chega quase nada para mim, viu? Chega quase nada para mim aí. Então eu quero dizer que eu também preciso ser apacentado, preciso de oração. Eu sou tão fraco ou mais do que você. Pode crer nisso. Entendeu? Meu sangue não é azul não, meu sangue é vermelho, A positivo, CPF 015. Eu sou igualzinho a você. Tá? Comedor de galo caipira, amém ou não amém? É queijo trancinha, é queijo trancinha que fala? Cabacinho, comedor de queijo cabacinho, entendeu? Então é isso aí, gente. O Magno estava soprando aqui, que é a próxima vinda minha aqui, eu falei, irmão, quando a gente coloca na agenda, hoje é dia 30, né? 30, então final de semana 29 e 30, não é isso? Então, quando eu coloco na agenda, final de semana 29 e 30, mas aquela semana de segunda-feira a domingo pertence àquela visita. Então, eu não venho aqui terça, não venho quarta, porque ninguém me convida. Aí a gente vem quinta, porque passa em Teófilo Otônio, aí ele se arrependeu, ele e o Flávio ali estão já cochichando aí. Ah, irmão, vem segunda. Eu não vinha segunda-feira antigamente aqui, né, Joselito? A gente andava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí veio a pandemia e acabou com a nossa festa. A pandemia veio e bagunçou tudo. Entendeu? Mas se o irmão vem para cá no tal dia, a gente vai vir. Dizer que tem umas fazendas aí para visitar, né? Uns irmãos novos, não é isso? Vai ter até batismo hoje? Então a gente quer conhecer também os irmãos. A gente quer conhecer os irmãos também. Entendeu? Eu não sou muito assim de passear, não, tá? Isso é mais a área do Joselito, pescar, não é a minha área. Entendeu? Fica lá alimentando o peixe. Aí, puxa a vara, não vem nada. Aí coloca de novo a isca ali. Aí não é muito a minha área, não. Entendeu? De pescar. Mas o José gosta, pode levar ali que ele gosta. Churrasco eu gosto, entendeu? Então, irmãos, nós vimos ontem que o povo murmurava demais. Acabaram de ver o mar abrindo. Isso prova o quê? Milagre não gera fé para ninguém. Não pensa você, Senhor Jesus, se o Senhor curar minha mãe que está enferma, eu vou te servir eternamente. Vai nada. Não vai. Você vai ficar sensível um mês.
Depois você volta à vida normal. Quantos aí que foram curados? Quantos aí que foram ajudados? Quantos aí que foram abraçados e hoje não querem nada com nada? Milagre não gera fé em ninguém. Se você visse hoje, você que é mineiro, vai lá para o Espírito Santo, Vila Velha, e o mar se abrisse. Não, olha que impacto. Sim ou não? Mas o povo viu. E não só isso, o mar abriu, passaram a pé seco. Do outro lado, estou com fome. Caiu maná. Oh, beleza, comia. Vai tomar água. Nossa, que água amarga. A água se transformou em água doce, água potável. Aí de dia, nossa, que sol quente. Deus mandou uma nuvem. Fez sombra para eles. De noite, ai que frio. Deus mandou uma coluna de fogo. Isso é milagre ou não é? E se você visse isso? Servirei eternamente. Mentira! No outro dia que o povo viu isso, Deus nos trouxe aqui para matar a gente? Está faltando caixão no Egito? Está escrito na sua Bíblia? Está faltando caixão no Egito, por isso que Deus trouxe aqui para a gente morrer? Irmãos, este é o povo, esse sou eu, esse é você. Somos ingratos. Eu quero reforçar, somos pessoas ingratas. Quantos que já desceram à sepultura? Quantos que estão nos vales da sombra da morte? Quantos que estão aí no coração da terra, no Hades? O fato de você acordar e abrir os olhos, poder respirar, a gente não valoriza isso. O fato de daqui a pouco ter um almoço na sua mesa, você não valoriza isso. O fato de chegar uma conta de energia, você ter saldo no banco para pagar aquela conta, você não valoriza isso. Acaba a reunião, entra no seu carrinho, vai para casa, você não valoriza isso. A igreja que te ama, você não valoriza isso. Os irmãos que vão na sua casa apacentar, orar com você, você não valoriza isso. É o mesmo princípio, o sujeito bate 10 pênaltis, faz 10 gols. Perde um, ele é crucificado. Todo mundo esquece do bem que ele fez. Nós, seres humanos, somos propensos a lembrar do mal. Não lembramos do bem. E os jovens de hoje, não estou dizendo da igreja, que graças a Deus é um exército hoje de vencedores, mas os jovens, os adolescentes do mundo, ingratos com seus pais. A mãe carrega o filho 9 meses, a minha esposa carregou 6, né? A minha filha nasceu de 6 meses. A mãe carrega o filho 9 meses, cuida, da escola, dá estudo, e ainda são jovens e adolescentes rebeldes, porque a natureza maligna está dentro do homem. Para quem não esteve aqui ontem, Romanos 6 e 7, e também um pouco ali do 8, mas 6 e 7, em especial 7, Romanos capítulo 7, o mal habita em nós, e o mal representado pelo pecado, que é um subproduto da personalidade de Satanás. Satanás tem o seu representante, é o pecado, e o pecado habita em nós. Por isso que ontem eu disse, o apóstolo Paulo se desesperou. Ele, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Aí a luz brilhou. Graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo. Os que vão ser batizados hoje, vão ser batizados para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, vão ser batizados para dentro do próprio Deus. Você não vai ser batizado ou batizada, que eu não sei se é irmão ou irmã.
você não vai ser batizado ou batizada para dentro de uma religião. Eu falo aqui, por favor, com respeito. Você que está visitando hoje, você que não me conhece, não faça mau juízo de mim. Eu estou acabando de falar que o mal está no seu coração. Ah, não gostei do que aquele irmão falou, não. Entendeu? Me chama na sua casa para tomar um café, aí você vai me conhecer mais. Mas eu quero dizer, quando você é batizado, estou pedindo perdão antes de falar, agora você é um membro batista. Agora, não, amém não. Quem falou amém? Fala amém não. Você é um membro batista. Ao outros, você é um membro presbiteriano. Você é um membro assembleiano. Você é um membro da Maranata. Não. Você é um membro do corpo de Cristo. Aleluia! É o que a Bíblia diz. E você vai ser empoderado. João 1,12. Já sai da minha mensagem toda. Devo tentar entrar no meu versículo depois aqui. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem é batizado, o Espírito, quando creu, começou ali, ele se torna um filho de Deus. Olha que poder. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Fala para o irmão do lado, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você talvez queria ser filho do presidente, a filho do vereador, ao filho do deputado. Não, tudo pecador. Como nós, viu? Como nós. Nós não somos aqui melhores do que ninguém, não. Mas você é filho de Deus. E se Deus é seu pai, Deus vai cuidar de você. Deus vai pegar pela sua mão direita. Deus vai te conduzir em todos os dias da sua vida. Eis que estarei convosco. Aleluia. Eis que estarei convosco. Você tem que crer. Isso é palavra profética. Isso é palavra profética. Amém? Então, ontem nós falamos sobre isso. E hoje eu quero dar um pouco mais de ênfase concernente à questão da palavra profética. Antes disso, eu esqueci de mostrar ontem. Esse alimento diário é igual ao seu. Esse alimento diário, a câmera está lá. Colocar a câmera lá em cima agora. Esse alimento diário aqui, ele foi produzido em Angola. Fala amém. Amém. Um alimento diário angolano, olha só. Entendeu? Ele é igual ao seu, viu? O arquivo é o mesmo arquivo nosso, nós mandamos para lá. Só que ele foi produzido lá em Angola. Ele fala angolano, quer ver uma coisa? Gunanumeneca Mugina Liazambi Tata. Eu vos saúdo em nome de Jesus. Tem outro dialeto aqui. Gami Menequedamo de Gina de Angana. É outro dialeto. No sangue quinté desso. Olha, a bênção desso dá tudo Nancy. Ele fala angolano. Eu estou brincando com vocês. É português. Mas o que eu falei aqui são dialetos de Angola. Angola são 28 dialetos, mais São Tomé e Príncipe, 3 dialetos. Então, nós imprimimos 25 mil livros em Angola. Eu disse 25 mil. Total de 37 mil dólares. Nós juntamos força a nível mundo. Irmãos dos Estados Unidos, Austrália, Caribe, América do Sul em peso, ofertaram e nós imprimimos e doamos para os nossos irmãos. Só que não é como antigamente. Doa, eles consomem tudo. Agora não, agora tem uma conta, agora tem um acompanhamento, uma planilha online. Tudo que eles mexem lá a gente fica sabendo aqui, porque eles fazem o evangelismo, tem um custo, então a gente coloca um percentual, para quê? O custo volta para essa conta, o percentual é para eles sobreviverem,
Aí depois, quando estiver acabando, pega o saldo do curso e publica mais. Então, a gente está aprendendo e ajudando eles a administrar. O Pedro Dong tem pedido para a gente ajudar os irmãos da África. Quando chegava lá antigamente, eu não estou falando todos, mas era aquela visão, o Papai Brasil chegou, vai trazer dinheiro para nós. Não. Nós estamos acabando com essa visão. Eles têm o Espírito de Deus. Eles creem no Senhor. Então, eles têm que crer na palavra profética. E eles têm que gerar recursos para eles mesmos. Por isso que faz o trabalho com o livro. Ok? Eu vou ensinar vocês a invocar o nome do Senhor no dialeto Chokoi, onde nós fomos agora. Yesu Kali, Muanangana. Yesu Kali, Muanangana. Jesus é o Senhor. Agora, Muanangana Yesu. Muanangana Yesu. Esse é só um dialeto, viu? São 27. Tá? Depois tem mais 26 para você aprender ainda. Então, nós estivemos lá, chegamos mês passado. Chegamos esse mês. Mês passado não, chegamos esse mês. Fomos mês passado e chegamos esse mês. E a gente está voltando agora em outubro, novamente, para uma investida de 23 dias em Angola novamente, São Tomé e Príncipe, e agora nós vamos entrar pela primeira vez na Namíbia. Vai ser a primeira vez que a gente vai entrar na Namíbia. Então, a gente conta com as orações de vocês e também as ofertas. São as ofertas de vocês que nos levam para essas viagens. Nós investimos só em passagem, R$93 mil, só de passagem, R$93 mil. Então, depois aí as lideranças das igrejas aqui vão fazer um bom trabalho, conscientizar vocês a importância das ofertas. Amém? Então, Jesus é o Senhor. Com respeito a crer no falar profético, esse versículo, eu vou pedir a irmã que está lá hoje, colocar para nós aí, 2 Pedro 1,19, que nós oramos e lemos, só para usar essa terminologia, palavra profética. A maioria aqui está acostumada, essa terminologia, palavra profética. Devemos atendê-la, porque ela é como uma candeia, uma lamparina, uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que a estrela da alva, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Hoje, pode deixar o versículo, viu? Hoje, nós estamos em dias tenebrosos. Estamos hoje, o mundo jaz no maligno. Quem aqui tem mais de 50 anos, que é o meu caso, quem tem mais de 50 anos, a gente está vendo que o mundo, ele tem um limite. Talvez você ache, esse mundo não acaba não. Acaba porque a palavra diz que ele vai acabar, e se você for inteligente, que eu sei que você é só você raciocinar. Quem tem mais de 50 anos, os rios aqui de Carlos Chagas, você pulava de ponta nele ou não? Não, há 50 anos. Nadava de braçada, mergulhava. Quem aqui já desceu com boia de câmara de ar de caminhão? Abraçava a boia. Na minha época era 5, 6, 7, 8. Você consegue fazer isso hoje no rio? Vai raspar o seu pé. Você vai... Não, a boia vai ficar agarrada. A boia nem consegue mais flutuar. Então, cadê a água? Eu pergunto a vocês. Cadê a água? A cada vez mais desmatando para construir. Sim, é o crescimento populacional, estou claro, mas se em 50 anos já diminuiu, vou chutar, 80% da água, e mais 50 anos. Então, vocês que estão aqui, aí as adolescentes que estão aqui, eu estou lá, mas estou vendo aqui, viu? As adolescentes, meu Deus, não vai dar tempo de eu casar, não, irmão, isso é outra coisa. Já está fazendo a conta, 50, eu estou com 15, meu Deus, não vai dar tempo para me casar, não. Irmãos, o dia que vocês verem o rosto de Jesus, não tem casamento, não tem papai, não tem mamãe,
estaremos diante do nosso Deus. Eternamente. A esposinha, quem é marido, que é a esposinha que você tanto ama diante de Deus, quem é ela diante de Deus? Viu, minha esposa? Aproveita hoje, aproveita que quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele para sempre. Estaremos com Ele para sempre. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá doença. Estaremos eternamente com o Senhor. Isso não é historinha para netinho dormir, não. Ai, vovô, conta uma historinha. Não, não é historinha, isso é verdade. Estaremos com o nosso Senhor. Então, essa palavra profética, eu vou desenvolver um pouco, é uma palavra que te ilumina hoje. Falei sobre isso aqui há uns 4 meses ou 5 eu estive aqui. A Bíblia diz em Romanos, minha irmã, 16, 26, Romanos 16, 26, joga para nós aí. Escrituras proféticas, só quero dar ênfase aí. Em Pedro nós lemos palavra profética. Aqui estamos falando de escrituras proféticas. A escritura profética é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o falar de Deus, é a escritura profética. Tudo tem que partir da Bíblia. Toda pregação, todo estudo bíblico nas casas, toda oração tem que partir da Bíblia. Nada substitui a Bíblia. Aqui dentro tem 31.102 versículos. Aqui dentro tem 1.189 capítulos. E seria bom, você que já foi batizado há 3 anos, já ter lido tudo. É muito importante que você leia, para que você tenha uma visão panorâmica. Não quer dizer que você vai entender, mas pelo menos você já tenha lido, e o Espírito Santo, então, poderá fazer lembrar das palavras, é o que está escrito aqui dentro. Sabe aquele estudante preguiçoso? Não estuda, e ele é crente, olha bem, ele não estuda, ele chega lá na prova, não, o Espírito vai me lembrar. Lembrar o quê se você nunca leu? Então, irmãos, não é assim. Eu estou sem dinheiro, eu vou comprar que em nome de Jesus o dinheiro vai aparecer no meu bolso. Não é isso, não. A Bíblia não fala nada disso. Da nossa parte, é ler, é orar, é desfrutar. Aí o Espírito Santo coloca nas nossas bocas a palavra certa e na hora certa. Aí você pode orar por uma pessoa, salvar aquela pessoa. Não foi você. O Senhor te usou para você até curar. A cura é bíblica. Em nome de Jesus, podemos curar as pessoas. Mas não é você que cura. Você é apenas um canal que Deus usa para curar, até fisicamente, em especial, espiritualmente e psicologicamente. O homem é composto de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus capítulo 4, versículo 12, Jó capítulo 12, versículo 10, Lucas capítulo 1, etc, etc, etc. Nós temos um corpo, precisamos de cura física. Eu trabalhei em farmácia, com farmácia por 19 anos. A linha de medicamento, conheço esses medicamentos mais antigos, os novos eu não conheço. O homem precisa de cura física, dor de cabeça, um paracetamol, dor na coluna, um diclofenaco de sódico, dor na garganta, um diclofenaco de potássico, está com uma infecção, fenoximetilpenicilina benzatina procaína, de 400 miligramas. Você consegue repetir? Senha de e-mail, é uma boa, colocar senha de e-mail, fenoximetilpenicilina benzatina 400, ninguém vai descobrir essa senha. Não fica colocando senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qualquer senha, de 1 a 8. Então, nem hacker pega essa senha. Então,
Aí vem a alma. A alma é a psique. O psicólogo sabe disso. É a psique, é o eu, é o ego, é a vida interior, que ela é composta de mente, vontade e emoção. Um psicólogo cristão pode ajudar muitas pessoas. Agora, um psicólogo que não é cristão, falo com respeito, ele poderá até piorar a vida da pessoa. Até piorar. Então tem que entender que tem uma mente, tem uma vontade, tem uma emoção, isso faz parte da alma do homem. Mas depois tem o espírito, que é composto de consciência, comunhão e intuição. Nós, líderes, devemos saber disso. Ao cuidar de uma pessoa, ao apacentar uma pessoa, você tem que entender o interior dela para poder ajudar. Nem sempre, vai irmão, em nome de Jesus, faça uma oração, nem sempre. Você tem que apacentar. Aí entra Provérbios 27, 23. Conheço o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Para cuidar de um rebanho aqui em Carlos Chagas, aqui é um rebanho de gente. Eu tenho que visitar. Eu não posso olhar para o Cleomar, o Cleomar tá assim, o Cleomar está assim. Aí, não, eu tenho que ir na casa do Cleomar. É Cleomar e Aura. Aura. Não fala nome errado, não. Aura. Toma um café, um pão de queijo, entendeu? Comunhão vai, comunhão vem, se abre o coração e aí nós podemos ajudar. Aí uma família dessa fala, é aqui que eu quero ficar. Aleluia! É aqui que eu quero ficar. Aqui eu sou amado. Aqui eu sou valorizado. Aqui os irmãos se importam comigo. Aqui a liderança não fica subindo em pedestal dizendo eu sou líder. Não, nós somos iguais. O cabeça é o Senhor. É claro que existe a função de liderança, que é para pastorear o rebanho, que é para orientar um jovem. Isso é a função da liderança. Mas ainda assim, somos iguais. Não há hierarquia. Não há a última palavra é minha. Eu que mando, se não sou eu, a igreja não avança. Não existe isso. Então, numa esfera dessa, quem não quer ficar? Chega ali, tem uma placa de bem-vindo, olha lá, bem-vindo. Você chega a ver o segurança, cadê o segurança? Estou vendo ele aqui não, né? Você vê o segurança com um braço desse tamanho, você fala, aqui eu não vou ser abordado por ninguém. Aí você já relaxa. Se está quente, tem um ar-condicionado. Acaba a reunião, tem almoço. O que é isso? Depois tem um café? Matas de Minas. Irmãos, o que é isso? Entendeu? Quem não quer ficar num lugar desse? É por isso que vocês têm sido abençoados. Vocês têm tido um ótimo trabalho de evangelismo. As irmãs conectadas estão avançando. Os irmãos estão avançando. Os adolescentes estão avançando. Os nossos jovens, as crianças na salinha também. Irmãos, qual o pai que não quer que o seu filho, o seu neto cresça num lugar desse? Por isso eu quero encorajar você que está aqui hoje, visitante, não sei quem é, não conheço, nem sei se tem, ame essa esfera, que aqui de fato é o amor fraternal. Amém? Falei para o Magno, eu estou falando Magno, eu estava sentado perto dele, não tem como eu conversar com o Cleomar lá. Eu falei, explora o que Carlos Chagas tem. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Vale em Vila Velha, 510 mil habitantes, só prédio, a turma, a maioria é individualista, não que queira ser, a cidade faz ser assim. Para você encarar uma terceira ponte e de Vila Velha para Vitória, de manhã, é 2 horas na ponte. E quando você volta, o fluxo troca de Vitória para Vila Velha é mais 2 horas. Agora a terceira ponte tem obra de 2 vias, que era pouco, só tem uma. O sujeito chega em casa nervoso, chega em casa com fome.
Ainda vai tocar uma campainha, irmão, eu quero te visitar. Visitar? Eu vou te pegar se você vier aqui em casa. Vocês estão entendendo, gente? Aqui não, você anda a pé. Aí passa uma vaquinha do lado, não sei se passa a vaca aqui do lado, entendeu? O cavalo, entendeu? Aí, eu também nasci em cidade pequena. Aí você fala assim, acha um colega, você, opa, na maneira de cumprimentar assim, opa. Entendeu? Em Vila Velha você fala, opa, o carro passa cima de você. Não tem ninguém na rua, é trânsito. Irmãos, então o Carlos Chagas explora essa facilidade de contatar as pessoas. Olha, eu vou ficar muito alegre aqui. 100 irmãos, 150 irmãos, 200 irmãos, se tornar a maior igreja dessa micro-região. Mas aqui tem Vila Velha, tem Valadares, tem Manhuaçu, tem Caratinga, tem Conceição do Castelo e tem Guarapari. Nanuque e Timóteo. E Teófilo Otônio, me ajuda. E nós vamos ficar para trás? Não. Não. Mas se eles crescerem, não vão ficar com inveja. Não. Mas nós temos que avançar. Porque é um corpo. É um corpo. Então, se um membro se alegra, o corpo se alegra. Entendeu? Então, essa visão que eu quero passar para vocês, não tem competição, não tem quem é melhor, não. É um corpo. E Carlos Chagas não é o corpo. Carlos Chagas é parte da Igreja Universal. Carlos Chagas, para reinar, precisa que as igrejas da Flórida avançam, as igrejas da Austrália, a igreja em Niterói, a igreja em São Paulo, e assim sucessivamente. As igrejas da África, amém? Então, olha que visão maravilhosa. Então, você vai ser batizado, eu sou um membro batista. É muito pobre. Eu sou um membro presbiteriano, é muito pobre. 1 Coríntios 12, somos membros do corpo de Cristo. Aí é universal e é bíblico. Então você já até esqueceu o que eu estava falando, tá? Escritura profética é a palavra. Só que essa escritura profética, ela foi publicada pela primeira vez na faixa do ano de 1400 e uns quebrados, antes do ano de 1500, por Gutenberg, na Alemanha. Primeira Bíblia publicada no ano de 1400 e uns quebradinhos, que é uma divergência ali do ano 35 para o ano 65. Mas tudo bem. Essa Bíblia está nas nossas mãos há quantos séculos? Muitos séculos. E nós não entendemos. Então, a escritura profética está nas nossas mãos. É difícil uma casa aqui que não tem uma Bíblia. Lá em casa eu tenho só 83 Bíblias. Porque são em vários idiomas. Em português eu devo ter umas 8 ou 10. Mas vários idiomas. Então, eu tenho 83 Bíblias. A Bíblia está nas mãos das pessoas. Mas ninguém entende a Bíblia. Aí acha que a Bíblia é um amuleto. Salmo 91. E tem até um negocinho que segura e fica a Bíblia aberta. A página já está amarela. Quantos comércios que não tem uma Bíblia aberta? Aí vai dormir, coloca debaixo do travesseiro o Salmo 91. É o Salmo 23. Parei uma irmã ali em Nanuque, na ponte, naquela passarelazinha ali. Abordei, falei, posso orar por você? E meu filho, eu recito agora, se você quiser, o Salmo 91. Ainda não é isso. Não sei se você me entende. É importante você ler, é importante você saber sim, mas por outro lado, me entenda, não vale nada. Letra preta num papel branco. A Bíblia é a verdade, mas a verdade não te salva. Não.
Você precisa da realidade. A verdade praticada se torna realidade. Mas, irmão, então João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo acabou de explicar. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Como que ela te liberta? Você praticando. Aí você passa a ter realidade da palavra. Viu como que a gente, para procurar, para discutir, a gente procura logo? Mas a gente não compreende o que está escrito? Então, a Bíblia, a escritura profética, nós não entendemos. Então, aí vem a palavra profética que a irmã jogou ali no quadro para nós. O que é a palavra profética? A base é a Bíblia, mas tem a explicação para aquele determinado momento. Por isso que a igreja sempre está avançando. A igreja sempre está avançando. Vou dar um exemplo. Na década de 90, eu me converti na década de 90, 92, houve o mover do cavalo branco. O Joselito passou por isso, o Flávio passou por isso. O mover do cavalo branco. Tarcísio também? O que é o cavalo branco? Cavalo branco é referência a Apocalipse, que o cavalo branco representa o Evangelho. Isso é uma tipologia, está em Apocalipse, e é isso mesmo, viu? Então, o que a gente fazia com livros? Vamos aplicar livro, que era jornal, vamos falar o livro. O que a gente fazia com o livro? A gente ia nas campainhas e nos interfones e apertava e quase que orava: Senhor, não deixa ninguém atender, que a gente tinha uma vergonha. Ó Senhor, vou apertar, mas que ninguém atenda. Apertava e o coração doía, aí gostava que ninguém atendia. Aí a gente colocava um jornal debaixo das portas. Era o evangelismo. Não vou detalhar, né? Prega e batismo, não vou detalhar, tá? Era o evangelho. Veja se avançou. Não é mais interfone, não tem mais vergonha, não tem mais medo. Vai para a rua, aborda uma pessoa e fala, olha no olho dela: posso orar por você? Avançou ou não? O que é isso? Saiu do Fusca para o Corolla. E Carlos Chagas, o pessoal gosta de Corolla, viu? Gosta de Corolla, carro bom, viu? Tem muitos aqui. Então, a palavra profética é a palavra para o momento. O que o Senhor quer para essa era? Por isso que está escrito: fazeis bem em atendê-la. Então, amados irmãos, vai ser salvação para vocês, se você atender a palavra profética. E essa palavra profética, eu gostaria de falar, você só vai entender se você praticar 2 Timóteo capítulo 3. Vai lá, minha irmãzinha, você é mais rápido do que eu. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz 2 Timóteo 3,10. Paulo fala para Timóteo: temos assim tanto mais... Não. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Irmão, só vamos entender se caminhar de perto. Tem um exemplo muito clássico. Aqui estamos em comunidade, tem pessoas que você não conhece aqui dentro. Você olha para uma pessoa, você já faz o julgamento dela pelo tipo de cabelo dela e a roupa que ela veste. Você já olha e tem aquele que fala: o meu santo não bateu com dela. Fala, não sei que santo é esse, mas você fala: meu santo não bateu com dela. Entendeu? Mas, um dia, ela te chama para tomar um café. Aí você tem como você fala: que irmã doce, que irmã preciosa, e quem sabe ela vai tornar a maior amiga sua. Eu quero dizer, tem que seguir de perto.
tem que conhecer as pessoas. Eu rogo nessa manhã, irmão, irmã, dê chance de ser conhecido. Abra sua casa. Às vezes, a gente ainda é muito individualista, a gente ama a palavra, mas a gente se fecha em nós mesmos, que não dá chance dos irmãos conhecerem a gente. Ninguém quer saber sua conta de banco, ninguém vai pedir saldo bancário, não, irmãos. Conhecer para apacentar. E a Bíblia diz em Atos 10, quando você abre a casa, recebe os irmãos, você está recebendo o próprio Deus. Atos capítulo 10, na sua Bíblia, quando você recebe os irmãos, você recebe o próprio Deus. Não é que o irmão que vai lá é Deus, não, mas ele vai levar Deus para você. Ele vai levar harmonia, ele vai levar paz, ele vai levar encorajamento. Quantas vezes nós precisamos que alguém ore conosco? A irmã Bia falou conosco hoje, que tem uma irmã, não precisa citar o nome dela, que quase toda quarta-feira vai lá orar com ela. Olha que salvação, olha que compromisso, você recebeu uma visita para alguém orar para você. Entendeu? Então vamos ter essas vias de duas mãos, você vai, mas também você chama para a sua casa. Eu e a Eliette, minha esposa, para as pessoas te conhecerem, levanta, Eliette. Eu sei que você não gosta disso não, mas para todo mundo conhecer minha esposinha, uma companheira, a gente tem duas casas, a gente fica em Vila Velha e a gente fica em Conceição do Castelo. Mas eu fico lá só meio de semana, a gente não fica final de semana, então não reúne lá, não tem ligação assim com a igreja em termos de administração. A igreja que eu tenho compromisso é Vila Velha, em termos de administração. Então, essa semana, por exemplo, é Vila Velha. A gente vai chegar e já vamos para Vila Velha e ficar a semana toda. No mês, a gente fica uma semana cheia em Vila Velha, uma semana, e 3 viajando. Então, quando a gente está em Vila Velha, a gente procura, dentro do possível, fazer visita todos os dias, dentro do possível. Aí, na última vez que nós estivemos lá, nós tivemos sentimento, né? Não é só ir, é chamar. Aí nós chamamos 2 casais lá para casa, meu apartamento é pequenininho, bem pequenininho, tanto é que nem teve cadeira para todo mundo. Aí nós estávamos em 6 pessoas, então, alegria de receber, tivemos bastante comunhão. Então, eu quero cultivar essa esfera nas igrejas. Visita, mas também seja visitado. Visita, mas também chama para a sua casa, que isso aí vai trazer uma cumplicidade também de relacionamento. Tá? Eu quero dizer para você, que está chegando recente na igreja, a igreja explora muito essa questão de relacionamento. Se você ainda não tem essa graça, se você ainda não se sente bem chamar pessoas para sua casa e nem você ir, fique à vontade, por favor, tá? Não se sinta cobrado, é tudo ao seu tempo, tudo a seu tempo. O que nós queremos é que você se sinta bem na igreja. Se por enquanto você se sente melhor só vir ao local de reunião e participar da reunião, amém. Continue assim, o Senhor a cada dia vai crescendo em você, vai te abençoar, e o dia que você sentir, então você visita algum irmão ou alguma irmã, ou chama também para a sua casa. Mas não seja isso agora o motivo para você se sentir desconfortável, amém? Nós queremos você bem, nós queremos você alegre. Então, alguns exemplos de falar profético, repetindo o que é o falar profético, é o falar momentâneo, porque no grego existe a palavra logos é uma palavra grega, e existe a palavra rema. Então a palavra logos é a palavra impressa, Rema é a palavra explicada. Quando explica, ela se torna rema. Está claro? Então, o que é escritura profética? É a palavra logos.
A palavra profética é a rema, é a explicação da Escritura. E ela serve momentaneamente para aquele momento. Olha bem a redundância, mas é isso, momentaneamente para aquele momento. Então, alguns exemplos que eu anotei aqui. Segundo Crônicas 20, não precisa projetar, porque não é um versículo só, mas você anota aí do versículo 14 ao 21, segundo Crônicas, 20, 14 a 21. Eu vou explicar, você anotou, e em casa você lê. Havia uma multidão para perseguir, segundo Crônicas, capítulo 20, 14 a 21. Havia uma multidão perseguindo o povo de Deus. Então o povo de Deus, liderado por Josafá, o rei, e existia um profeta chamado Jaaziel, Jaaziel, né? Jaaziel. Havia um profeta chamado Jaaziel. Então, quando o povo, Josafá, olhou para aquela multidão, ele tremeu. Uma multidão vinha contra ele. Aí ele procurou o profeta, e o profeta falou o seguinte: tenham calma, neste encontro, nessa batalha, vocês não têm que fazer nada, vocês não vão pelejar. Olha a palavra profética. Tomai posição, ficais parados e vede o livramento que o Senhor vos fará. Irmão, o inimigo está vindo. E você ficar parado foi a palavra profética. Pois bem, eles ficaram parados. E o próprio exército se destruiu. Projeta aí, minha irmãzinha. Projeta, eu acho que vale a pena. 20, 14, segundo Crônicas. Segundo Crônicas 20, 14. Projeta aí. Senão vocês não vão acreditar em mim, não. Segundo Crônicas, não é 2 Coríntios, viu? Que às vezes a gente CR e CO. Confunde, né? Vamos lá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Vai passando. Lê para mim que senão atrapalha eles. Agora vem. Aí vocês continuam lendo em casa, por causa do tempo, vai ver como que foi derrotado o exército. O segredo está ali. Crede no Senhor vosso Deus.
crer na Bíblia, ninguém tem problema. Ok? Olha o restante do versículo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero dizer, aí que está o nosso problema. A gente fala, eu creio na Bíblia, creio em Deus, creio em Deus. Sim, mas você tem a Bíblia há 500 anos nas mãos e não entende. Então tem que ter alguém que explica a Bíblia, que são os profetas. Por isso que Pedro, palavra profética, são os irmãos que te explicam a Bíblia. Aí não é fácil para você acreditar, porque é um homem. Só que eu quero dizer que Deus é Espírito. Deus não vai tocar a campainha da sua casa. Aqui é Deus, se eu vim falar com você. Não vai. Ontem eu falei Amós 3,7. Que Deus não fará nada, senão por meio do homem. Que homem? Aquele que ele escolheu. Só que aquele homem que Deus escolheu, não quer dizer que você vai... Se fosse você votação, você não votaria nele. Deu para entender? Então, quanto a nós exercitarmos a fé. Então, o primeiro exemplo de palavra profética está aí. Qual foi a palavra profética? Neste momento, vocês vão fazer assim, 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 vai dar certo. Eles fizeram e deu certo. O outro momento, 1 Reis, não precisa projetar, capítulo 5, questão de Naamã. Naamã, né, era lá um alto oficial, e tinha o que, Naamã? Tinha lepra, incurável na época. Aí Naamã não tinha cura, passou pelas farmácias, usou Pisorex, pomada. Não teve jeito. Tomou cetoconazol, Sporanox. Não teve jeito para ele. Fez banho de assento lá, fez banho no corpo todinho, com permanganato de potássio, nada, não resolveu. Entendeu? Aí tinha uma empregada que era judia. Naamã era um sírio. Ela era judia, ela falou assim, ela sussurrou, ela estava lavando o prato. Prato não está na Bíblia, não, eu que estou colocando, viu? Ela estava lá, ela falou, se o meu Senhor conhecesse o profeta lá da minha terra. Aí a esposa do Naamã ouviu, falou, o que você falou aí? Ela tremeu, e agora? Aí ela teve que repetir. Aí a esposa pensou assim, bom, é a última oportunidade. Sabe quando você está, irmãos, falo com respeito aqui, viu? Se a pessoa está doente, não tem jeito mesmo, olha, você vai tomar chá de pata de boi. Não tem um chá aí da pata de boi? Tem. Por que os rinocerontes, eles matam ele? É porque os rinocerontes, eles fazem medicamento. Aí o pessoal acredita, aí mata o rinoceronte, corta o chifre dele, não vale nada lá. É afrodisíaco, não sei o que lá mais. Aí está matando os bichinhos tudo, até elefante. Entendeu? Aí a esposa falou assim, quem sabe, vamos tentar essa chá da pata de vaca aí. Falou com Naamã. Naamã foi lá com a carruagem e levou presentes. Olha que história linda. Em casa você lê Reis capítulo 5, 1 Reis capítulo 5. Aí chegou lá, Naamã com a comitiva, lembra que ele era um general lá, cheio de patente nele aqui, ó, entendeu? Aí Eliseu estava dentro lá da casa. Aí ele chegou, aí avisaram Eliseu nem veio atender o rapaz. Está na Bíblia. Já começou, José, mexer no ego dele. Irmãos, tenta visualizar. É porque a gente lê a Bíblia muito solto. O homem todo de patente, comitiva, cavalos, tal, com presentes, né? Isso aí. Aí foi o menino, como é que é o nome do menino? Geazi, me ajuda aí, você tem que me ajudar, rapaz. Aí foi o menino lá, Eliseu, tem um comandante que quer falar com você. Eliseu já sabia, falou, não, faz o seguinte, aí tinha um rio, falou assim, pede para ele se banhar no rio 7 vezes. Irmão, isso é palavra profética. A palavra profética é no momento. Não, se eu vou banhar 5, não vai melhorar, gente. Não, 4 tá bom. Não, é 7. 7 é 7. Se é para ir para a rua pregar evangelho com livro, é sair para a rua pregar evangelho com livro. Não, eu vou só orar. Banhar 4 vezes. Só orar. Isso aí.
Aí o menino voltou e falou, ô Naamã, é para você pular no rio ali 7 vezes. Olha, o sangue dele ferveu. Ele falou, o quê? Vim lá da minha terra, eu estou aplicando, está tantos dias andando, poeira. Acaso lá onde eu moro, ele falou, está na Bíblia, não tem rios melhores do que este aqui? E deu o nome, Damasco e Farfar. Deu o nome dos rios. Ah, não vou não, vou embora turma. Aí virou. Aí chegou um soldado raso, nem patente ele tinha, tremendo, e falou, meu senhor, nós andamos tanto tempo. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Exemplo, se fosse para você tomar um remédio importado dos Estados Unidos, $100 mil a dose, você não faria? Ele, sim. Então, já que ele te pediu uma coisa fácil, vai fazer, e está tendo misericórdia de você, você não vai gastar nada de dinheiro. Isso já não está na Bíblia não, tá? Estou só aplicando. Tá bom, vai lá. Eu vou esconder um pouco, hein? Quantas vezes? Eu não vou baixar 7 vezes aqui, né? Na 7ª, meu amigo, quando ele voltou, o que é isso? Curado. Aleluia! Irmãos, a palavra profética, fazeis bem em atendê-la. Aí eu quero que você projeta para mim, o 1 Reis 5, eu acho que é o 14. 1 Reis capítulo 5. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver se é o 14 que eu quero. Ó Senhor Jesus. É 1 Reis, não, acho que é 2 Reis, né? É 2 Reis, tá? Eu falei errado, minha irmãzinha, perdoa, tá? Lembra que toda perfeição tem o seu limite. E olha que eu olhei isso 10 vezes, tá? E já ia passar para o Joselito errado. 2 Reis, capítulo 5, preste atenção no 14. 2 Reis 5, 14. Já projetou? 2 Reis, vamos lá, leia comigo, 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Você tem que dar atenção aqui à criança. Você dá atenção que ficou limpo. Qual é o princípio espiritual aqui? É claro que já passou a mão numa pele de criança? Joselito, a pele do Dom lá. Você já passou a mãozinha na pele de uma criança? É lisinha, não é? Ah, então se você quer se purificar nessa manhã do seu orgulho, ambição, soberba, altivez, você tem que ser como uma criança. O lado espiritual aqui, uma criança, ela é pura. Uma criança, entenda bem no geral, ela é obediente. Uma criança acredita. Pega uma criancinha de 1 ano. Papai e mamãe não devem fazer isso hoje, mas a cuca vai te pegar. E o bichinho morria de medo. Na época eu tinha um medo do pica-pau amarelo quando vinha a cuca. E o minotauro, rapaz, eu ficava louco quando vi o minotauro. Quem tem menos de 50 anos não sabe nem o que é isso. Não tinha o sido pica-pau amarelo? Ah, não tinha o minotauro? Cabeça de boi, eu ficava com medo que vocês não imaginam o medo que eu tinha do minotauro. Você tinha medo também? Eu não estava lá para te proteger na época. Irmãos, o que eu quero dizer, criança acredita. Se fosse uma criança que estivesse leprosa, ô meu filho, vai lá, pula 7 vezes no rio. Ele ia ou não? Ia. Mas o homem, o cabeçudo, o conhecedor, não vou fazer. Irmãos, para a vida espiritual, se vocês não abrirem o coração nessa manhã, essa reunião não vai valer nada para você. Por isso que a gente tem que vir para a reunião desarmado. Senhor, o que os irmãos falarem, eu vou falar amém. Por quê? Os irmãos aqui são pessoas sérias.
Não tem ninguém aqui querendo prejudicar ninguém. Então, esse é o segundo exemplo da palavra profética. Anotei aqui 6, mas eu vou parar por aqui, entendeu? Mas a Bíblia é cheia de exemplo do falar profético. Para me ver a hora, eu tenho que colocar óculos. 10h54, Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero começar a terminar. Eu vou pular esses exemplos aqui. Teria o Simão Curtidor, Atos 10, o Espírito lá, por meio do anjo. Você vai na rua tal, você vai achar a casa do Simão, o apelido é Curtidor, e você vai fazer isso, e foi lá e deu certo, achou a casa do cara. Tem um exemplo da Páscoa, falaram assim, em Marcos 14, Senhor Jesus, onde você quer comer a Páscoa? Ele falou, você vai sair para a rua, vai ver um cara com um cântaro nas costas, você pergunta a ele, que ele vai te mostrar a casa. Irmãos, palavra profética é a palavra para o momento. Então, a palavra profética hoje é pregar o Evangelho, é ir para a rua, é visitar, é deixar o livro nas mãos das pessoas e depois trazer para a rede de cuidado. E aí, então, a igreja em Carlos Chagas, a cada dia mais vai receber e vai ter um problema santo para vocês. O que é um problema santo? 200 irmãos cabem aqui dentro? Aí vai ter que arrancar essa parede, Joselito. E não sei o que eles vão arrumar, mas tem que esticar para lá. Entende? É um problema? É um problema santo. Quando fala problema santo, entendeu? É um problema que você tem que administrar. Mas é santo porque é bom. Imagina só, você tem uma garagem, tinha um Fusquinha, você comprou uma Hilux, é um problema santo. Você queria esse problema? Eu queria esse problema. Entendeu? É uma F-Ram, uma Ram lá dos Estados Unidos. Rapaz, caminhonete grande. Retrovisor é desse tamanho, entendeu? Na garagem lá do FIDA, é um problema santo. Né? Então, irmãos, para finalizar, eu falei ontem que nosso Deus investiu o seu Filho. Mais 7 minutos eu termino. O Senhor investiu o seu Filho para salvar a humanidade. O Filho foi à cruz, derramou sangue por nós. Só que eu quero dizer, como vocês aqui, eu disse ontem, Carlos Chagas tem muita fazenda. Os fazendeiros querem retorno. Aqui não tem café praticamente, é mais gado. Na nossa região é café. Então, o gado aqui, você quer retorno. O Flávio me falou que o preço de leite está muito baixo, o gado de corte também, né? Então, o fazendeiro, o proprietário rural, ele quer retorno. E eu quero dizer para vocês, Deus quer retorno. Irmãos, Ele investiu o seu Filho para ir à cruz por nós. E dentro dessa visão, Isaías 55, eu não vou ler, fala que Deus manda a chuva, e ela não vai retornar sem antes regar a terra, e fazer ela florescer, né, as plantações e frutificar. Então, se Deus manda a chuva, aqui quando pega a época de seca, eu já passei, tem 9 anos que eu passo por aqui, me lembro quantos de vocês que perderam cabeças de boi, né, quantos de vocês? O Flávio na época também, não muito, teve uma boa administração, mas perdeu. Eu quero dizer o seguinte, aí quando chegou a chuva, os matinhos ali começam a crescer. Então, o que eu quero dizer? Deus te salvou, Deus te deu a vida eterna, agora Ele quer o retorno. E qual é o retorno? E eu finalizo Mateus 28. Eu tinha muito mais o que falar, mas o tempo sempre é curto. A gente não consegue passar o encargo. Mateus capítulo 28. Olha qual é o retorno que o Senhor deseja, e aí eu finalizo. Mateus 28, pode projetar, minha irmã, o 19 e depois o 20. Mateus 28, 19, depois o 20. Diz o seguinte, esse é o retorno que ele deseja. Vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Aí entra, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual é o retorno? Pregar o Evangelho, batizar e ensinar. Primeiro, prega. Esse estudo bíblico tem sido feito neste local que você está falando. É uma propriedade. Vocês têm ido lá. O que vocês estão fazendo? Pregando o Evangelho. Agora vai ter o quê? O batismo. Batizou. Agora, essa pessoa que vai ser batizada, ela precisa continuar sendo ensinada. Mas não é um ensino teórico. É isso que eu gostaria que vocês tocassem. É um ensino orgânico que produz vida. E o último versículo, Mateus 7. E aí eu já fecho a Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí vem, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então não basta conhecer a Bíblia, você tem que conhecer e praticar por meio da obediência. Jesus é o Senhor, até breve, até a próxima oportunidade. Amém.